Olá, elite da língua. Continuaremos com a crase. Eu falei para vocês no início, na introdução de crase, que nós vamos trabalhar quantas regras? 3. Regra 1, aspecto geral, a mais importante. Fusão de preposição mais artigo. Trabalhei muitas coisas com vocês anteriormente. Regra 2 agora, olha lá. É a fusão da preposição mais o pronome demonstrativo. Professor, essa regra 2 vai acontecer em que caso? A preposição mais aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo e aquele outro. Aquele outro foi o professor Cleiton? Não, foi aquele outro professor. Aí eu vou ter a fusão, mesmo aqui sendo masculino. Tá bom? Então a fusão aqui, olha pra mim. A fusão aqui não tem nada a ver com artigo. Não tem nada a ver com artigo. Me ouviram? Então olha só. Agradeci àquela aluna. Segunda pessoa indireto. Quem agradece, agradece a. Gente, a palavra aquela aceita artigo? Eu sei que aí na sua mente, aí na sua casa, muita gente falou aceita. Porque sabe que coloca só indicativo de crase, mas não aceita. Pare para pensar. Eu falo assim, aquela aluna é inteligente. Ninguém fala, aquela aluna é inteligente. Aquele aluno passou no concurso. Ninguém fala, aquele aluno passou no concurso. Não aceita artigo. O sinal indicativo de crase aqui não tem nada a ver com artigo. A fusão é com o pronome demonstrativo. Sinal indicativo de crase obrigatório. É com a demonstrativo. Então a regra 2 não tem nada a ver com artigo. Vocês estão me entendendo? Não tem nada a ver com artigo. Olha para mim. É a fusão da preposição mais o pronome demonstrativo. Por que eu me preocupo, gente? Às vezes o examinador cobra racionalização. Às vezes ele quer saber o motivo do sinal indicativo de crase. A razão do sinal indicativo de crase. Vocês estão me entendendo? Tudo bem? Vamos prosseguir? Olha lá. Olha essa aqui. Essa aqui estava na prova do CESP. Características semelhantes. Se são semelhantes, são semelhantes a. Tudo bem? Características semelhantes a. As características da legislação eleitoral. Então, a primeira ideia que o aluno tem aqui, que o sinal indicativo de crase é a preposição mais o as, artigo de características. Eu vou falar algo aqui para vocês que pode ser relativizado pelo texto. Artigo, em regra, acompanha termo expresso. A palavra características está expressa aí? Não. O artigo será uma adjunta nominal, em aspecto amplo, mas eu já vi. Você tem que considerar artigo, termo que se refere a termo implícito. Algumas ciladas da nossa língua, depois nós veremos lá na frente. Mas eu quero te mostrar o seguinte, nos nossos simulados lá na frente, aí eu vou entrar em algumas polêmicas. Mas primeiro eu tenho que falar da regra gramatical para você. A regra gramatical, tudo bem? Nesse caso aqui, para gramática, para norma culta, o que eles consideram aqui? Eles não consideram esse as artigo de características. Considera esse as como pronome demonstrativo. Então, eu já vi em prova de concurso público afirmando que o sinal indicativo de crase aqui em aquela, em as da legislação, esse sinal indicativo de crase, esses sinais indicativos foram inseridos em atendimento à mesma regra e o item veio como certo. Em atendimento à mesma regra gramatical. Em atendimento à mesma regra. Professor, mas por que não é artigo? Porque pelo rigor, para ser artigo, a palavra características deveria estar expressa e ela não está. Então entende como pronome demonstrativo. Mas eu não vou mentir, eu também já vi questão entendendo esse as como artigo. Professor, aí ferra. É verdade, ferra. Mas o rigor gramatical fala isso, como pronome demonstrativo. Porque eu posso ter aquelas características como algo distante, algo que já passou essas características. Como demonstrativo. Então estou te dando aula da regra primeiro. Olha só. A minha caneta é igual a que eu te dei. Olha que lindo.
Antes de eu fazer essa, eu quero te mostrar essa 2 aqui, esse segundo exemplo. Olha só. A minha caneta, aluna, ó, vamos identificar os verbos, assistiram e foi. Aluna, aqui os alunos assistiram, a aluna, aqui, eu errei nesse exemplo aqui. Ficou sem sentido. Esse aluna aqui, os alunos assistiram ontem, foi excelente. Só se fosse assistir no sentido de assistência. Cancele esse exemplo aí, vamos improvisar aqui. Isso aqui eu digitei errado. Tá? Cancele esse exemplo aqui que vai ficar meio incoerente, não vai dar dentro daquilo que eu quero. Olha só, vamos colocar outro aqui. Nada que a gente não possa resolver aqui. Ó. A aula, deveria ser aula. Aqui, os alunos assistiram. Foi excelente a aula. Vamos considerar que eu assisti aqui está no sentido de ver, presenciar. Deixa eu me mostrar algo. Olha só. Eu tenho assistiram e tenho foi. Preste atenção! A aula foi excelente. Isso é verdade, meu bebê. Ó, aqui é a oração 2. Agora esse que, cara, é um pronome relativo. Ele retoma a aula. Preste atenção. Tem uma preposição aqui, ó. Ela desce pra cá. Isso aqui é uma interpretação. Nós já estudamos relativo, né? Estamos só interpretando. Olha como é que vai ficar. Os alunos assistindo no sentido de ver. Você já sabe, é indireto. Você já viu o meu material aí. O aluno não assiste o jogo, assiste ao jogo. Quem assiste, assiste a. Então, esse a aqui é uma preposição. Professor, deveria ter sinal indicativo de crase aqui? Não. Olha para mim. Deveria ter sinal indicativo de crase desse a antes do que? Não. Porque a palavra que não aceita artigo. A palavra que, veja bem, não admite artigo. Vocês estão me entendendo? A palavra que não admite artigo. Professor, beleza, cara, entendi. Agora preste atenção. Então não posso colocar sinal indicativo de classe. Tanto é que se fosse a palavra as aulas, as que assistimos, não, é uma palavra invariável. Mas se o examinador mandasse você substituir esse aqui por a qual, seria gramaticalmente correto? Não. Deveria ter sinal indicativo de crase. Não se esqueça. Porque, olha só, o vocábulo qual já tem o a do pronome. Mas a preposição, o sinal indicativo de crase. Tanto é que o qual é variável. Se fosse as aulas, as quais. É verdade ou não é? Não é o relativo qual. Relativo a qual ou qual. Já tem o a. Mas a preposição, o sinal indicativo de crase. Mas o que é uma palavra que não admite artigo. Estou sendo claro, gente? Estou sendo claro? Tudo bem? Vocês estão calados hoje? Você precisa ver, gente, em curso presencial. Meu Deus, o jeito que eu fico irritado com turma calada. Eu apelo. Gente, eu sou tão temperamental que já chegou a época de eu abandonar a turma. Não é estrelismo, não, de eu ficar louco. Essa turma não tem interação. Então isso aqui, pra mim, tá sendo Eu tô dando aula sem ter interação. Eu falo uma piada, ninguém ri. Eu sou carente. Isso aqui, pra mim, tá sendo novidade. Tinha que colocar aqueles sorrisos, tipo lá daquele programa do Silvio Santos, as pegadinhas, aí sai um sorriso gravado. Vou pedir para eles colocarem aqui. Né? Meu Deus do céu, aqui o cara aprende a ser desprezado. Aqui, até minhas aulas no presenciais estão melhorando, eu tô mais paciente. Ninguém fala nada, eu fico calado, falo sozinho. É, porque é difícil. Você imagina que eu sozinho aqui no estúdio, ó, ali uma câmera, outra, e eu, tá. Aí eu falo uma coisa e ninguém ri. Que saco, Ali ainda tem aqui o menino que ficou operando ele, o Wagner, que às vezes eu olho daqui e vejo que ele tá sorrindo. Quando ele não ri, eu olho pra ele, eu rio. Ele tem que sorrir. Porque senão eu fico mal. Uma amiga fala assim, Cleide, você é tão carente. Você tem o quê? Eu tinha uma cadela lá em casa. Cachorro, você chama, ele vem. Ele é acostumado a puxar, fazer média com você. Cachorro é carinhoso. Aí essa amiga fala assim, você tem que ter um gato. Porque se você tiver um gato, você vai aprender a ser desprezado. O gato não está nem aí para você, é indiferente. Você vai aprender a ser desprezado. Gente, estou pensando seriamente em comprar um gato.
Vamos lá. Detonar, professor. Deixa de conversa fiada, cara. Vamos lá, gato. Ó. A minha caneta é igual a que eu te dei. Professor, você disse que eu não uso o sinal indicativo de crase antes do que. Eu não falei isso. Eu falei que o que não aceita artigo. Quem lembra que lá em período composto eu trabalhei com vocês assim, ó. Um exemplo. Sou o que sou. Quando vocês virem o ou antes do que, esse ou poderá ser demonstrativo, ó. Sou aquilo que sou. Esse ou é demonstrativo. Isso aqui nós estudamos lá em período composto. Então, olha só. A minha caneta é igual, se ela é igual a, tem preposição. É igual, fala pra mim, àquela que eu te dei. Ó, sempre assim eu divido a oração entre os dois. Minha caneta é igual àquela que eu te dei. Professor, eu te dei aquela caneta. Se ela é igual a, mas o a que equivale àquela. Então, galera, esse aí é um pronome demonstrativo. Este a é um pronome demonstrativo. Olha para mim. Vocês estão me entendendo? Ele é um pronome demonstrativo. Ó, ele é um demonstrativo. Deixa eu só pegar o controle aqui. Ele é demonstrativo. Então eu não quero ninguém decorando assim. Ah, o a antes do que eu não coloco sinal indicativo de crase. Não! O a antes do que não aceita artigo. Mas se esse a for um pronome demonstrativo? Hein? Mas a preposição, que tem preposição, sinal indicativo de crase, regra 2. Então a regra 2, cara, você vai ficar bom demais. Ela pode acontecer de quantas formas? Olha lá. 3 formas. A tradicional, que é a que mais cai em concurso. Ó, essa aqui, a preposição mais o pronome literal. O as, dá, a, dá. Isso aqui nós vamos ter algumas divergências, mas também é regra 2. E o a antes do que sendo pronome demonstrativo. E o a antes do que sendo pronome demonstrativo. Vocês estão me entendendo, gente? Então a regra 2 pode aparecer de quantas formas? 3. De 3 formas. Vocês estão me entendendo? Tudo certo, galera? Beleza? Então, galera, na nossa próxima aula, nós vamos estudar, no nosso próximo encontro, né? Vamos continuar aqui ainda, eu vou corrigir algumas questões com vocês. A gente vai estudar casos da regra 3 também, misturando com a 2 e misturando com a 1. Aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, beleza? Vamos continuar aqui. Olha lá. Para reverter esse quadro, a Federação Brasileira de Bancos tenta convencer o Congresso Nacional a criar uma legislação específica para punir os direitos eletrônicos. Semelhante, se é semelhante a. Tem preposição. E o aquela, sinal indicativo de crase. Certo? Sinal indicativo. Vamos ver o item. O uso do acento grave e pronome aquela é obrigatório. Por que obrigatório? A preposição é obrigatória? É. É ou não é? Mas o a do aquela, sinal indicativo de crase obrigatório. Beleza, galera? Fácil demais. Funiversa. A crase da linha 2 está mal empregada porque aquele é um termo masculino. Ixi, tem gente que cai nisso. Ó, passando pela invenção da roda até chegar, quem chega, chega a. Estúdio. Aquele estúdio. Ah, é masculino. Não. Aqui não tem nada a ver. Tem um a do aquele. Isso aqui não tem nada a ver com artigo. Então eu coloco o sinal indicativo de crase. Vocês estão lembrados que eu falei? Olha a regra 2, revisando, ó. É a preposição mais pronomes demonstrativos. Preposição mais pronomes demonstrativos. É verdade ou não é, gente? Então pode acontecer com aquele masculino. Sem problema algum. Sem problema algum. Beleza? Então esse item está errado. Muito fácil essa regra. Ó, próximo. Instituto Rio Branco.
antiga. No trecho, ligada da expansão comercial em colônia europeia, o acento grave indica, está cobrando motivo, ó, crase de preposição e pronome, o qual substitui história. Ele marcou certo. Crase de preposição e pronome, e veio certo. Veio como certo. Professor, é verdade, meu bebê? A história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada. Se é ligada a... Professor, está implícita aqui a palavra história, a história da expansão comercial. Mas, em regra, para ser artigo, tem que se referir a termo expresso. Aqui não está. Então, esse a tem valor de aquela. Sempre observe a questão semântica. Olha se dá para entender aquela aqui. Ó, a história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada àquela... Ligada àquela... Professor, aquela... A expansão comercial já passou há tempo? Sim. É algo que ficou distante? Sim. Então, cabe o valor de aquela. Sem problema algum. Sem problema algum. Que é aquela que cabe, logicamente, o aquela como algo mais distante. Então, é regra 2. E olha aqui, eles cobraram um motivo. Ó, ele não falou que é artigo. O acento grave indica a crase de preposição e pronome, o qual substitui a palavra história. Então, o item veio como certo. Veio como certo. Vamos lá, próximo. Opa. Olha só, galera. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos... Olha para mim. Na nossa próxima aula, nós entraremos na regra número 3. Eu trabalhei a 2 e trabalhei sem gerar polêmica, de uma maneira tranquila, mas sem te enganar. Então, vamos ó, só revisar aqui rapidinho a 2 também. Ó, vamos lá, rapidinho. A 2. O A é a fusão da preposição mais o demonstrativo. Tem alguma coisa a ver com o artigo? Não! Não tem nada a ver com o artigo. Não tem nada a ver com o artigo. Por que não tem, professor Cleiton Natal? É porque a preposição mais o A demonstrativo. A fusão é isso, para você evitar a repetição do vocábulo, na oralidade. Então, beleza. Pode acontecer uma estrutura dessa clássica, as estruturas as da, e o A antes do que sendo um pronome demonstrativo. Então, professor, nesses casos, serão sempre obrigatórios? Não. Porque, olha só, preste atenção, só para a gente finalizar. Porque eu tenho medo, eu nunca vi, mas se complicar assim, te pega. No SESC, principalmente. Eu falo assim. Atendi aquela aluna. Olha que lindo. Quem atende a. Tem um A do aquela, sinal indicativo de crase. O sinal indicativo de crase aqui é obrigatório? Não, é facultativo. Quem está lembrado que eu falei que o verbo atender, lá em regência, principalmente considerado por SESP e para ESAF, há divergências, mas o verbo atender é um verbo de dupla regência. É um verbo de dupla regência. Então eu posso usar com ou sem preposição. Então nesse caso é facultativo. Vamos ver um outro verbo de dupla regência? O verbo renunciar, que não tem nem polêmica. Cunha renunciou àquele cargo. Pode ser com ou sem sinal indicativo de crase, porque o renunciar pode ser direto ou indireto. Então você pode negociar o sinal indicativo de crase como facultativo via regente, ou seja, o regente pode ter dupla regência, ou via regido. Na regra 1, o termo pode ou não aceitar o artigo. Gente, vocês estão notando que eu estou ensinando crase para vocês sem macete, com raciocínio. Sem macete. Porque, meu amigo, você tem muita coisa para estudar. Então, se eu mostrar com raciocínio, fica melhor, gente? Fica. Você fica mais esperto. Vai ter uma outra pegada. Beleza, galera? Tudo bem, gente? Um abraço forte e até o nosso próximo encontro com a regra 3.